Bom sábado, igreja. Eu estou muito contente de estar aqui em Portugal. É uma igreja que eu carrego assim, comigo. Tenho boas lembranças aqui desta igreja, dos irmãos. Agradeço a toda a liderança da igreja. Eu vou citar aqui a pessoa do irmão Lei, mas não só o irmão Lei, toda a liderança da igreja, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Estou muito contente e vocês são irmãos muito queridos, né? É um prazer estar aqui de volta nesta igreja. E eu deixei a Bíblia fechada porque eu quero abrir junto com você a Bíblia no Evangelho do Discípulo Amado. Evangelho do Discípulo Amado, João, no último capítulo, capítulo 21. Eu gostaria que fique à vontade, assim que você encontrar, diga amém. Certo? Eu vou aqui. Amém. João, capítulo 21. Nós vamos aqui considerar os dois primeiros versos, né? O verso 1 e o verso 2. E depois eu vou continuar a leitura a partir do verso 14, tá ok? Assim que todos encontrarem, diga amém. Amém. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Agora vamos para o verso 14 em diante. E era esta a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Santíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez pedimos aqui a sabedoria do alto, o entendimento para a compreensão da tua palavra. Que o ser humano fale, mas que o teu nome seja glorificado nesta manhã. Que continue sendo glorificado e que apenas eu seja um instrumento nas tuas mãos para a honra e glória, para a tua bendita honra e bendita glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sempre procuro um título para os meus sermões, porque o título ele me norteia. E eu pensei em alguns títulos aqui, mas eu escolhi o subtítulo aqui como título do sermão: o interrogatório de Pedro. Jesus interrogando Pedro. Irmãos, mas vamos voltar aqui. Eu vou terminar com esse texto. Eu vou pedir permissão à igreja. Eu sei que eu tenho a permissão da igreja, porque eu vou voltar um pouco à história, porque o capítulo 21 de João, o último capítulo de João, o discípulo amado, é o final da primeira fase, digamos assim, irmão Paulo,
a primeira fase da vida de Pedro. Mas o chamado de Pedro, irmãos, ele não acontece ali de forma oficial, em Lucas, no capítulo 5. Nós temos duas pescarias na Bíblia. Lucas capítulo 5, nós chamamos de a pesca maravilhosa. Nós cantamos aqui aquele corinho infantil, Pedro, André, Tiago e João. Mas o chamado ele acontece antes, né? Digamos ali que na praia de Genezaré, no relato segundo Lucas, no capítulo 5, é o relato mais detalhado desse texto. Eu estudo em ambos os evangelhos, mas Lucas ele é mais rico, né? Mas o chamado de Pedro, ele acontece no evangelho de João, quando Jesus ele é batizado por João Batista, e Jesus ele tinha ali dois discípulos, e um desses discípulos era João, o discípulo amado, o autor do livro. E João ele tem essas coisas com ele. João é interessante porque quando você lê o evangelho que leva o seu nome, escrito por ele não gosta de se identificar. Então quando ele vai se referir a si próprio, ele diz assim: o discípulo amado, o outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amava. Ele procura ser anônimo, mas nós sabemos que se trata dele. Então esse anônimo aqui, um deles, discípulo de João Batista, era João, o discípulo amado, e o outro era André. Quando Jesus foi batizado por João Batista, tem aquela frase bem conhecida, onde João Batista diz para João, discípulo amado, e para André, que eram discípulos do profeta João, ele diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Estava se referindo ao sacrifício, cordeiro, sacrifício. Jesus é o cordeiro, a oferta que tira o pecado do mundo. Só que no dia seguinte, ele vê Jesus, depois de realizar ali o batismo de Jesus, ele diz assim, confirmando aquilo que ele havia dito no dia anterior: eis ali o cordeiro. Agora já não é mais o cordeiro que justifica, não é mais o cordeiro que salva, é também o cordeiro que santifica. O cordeiro que santifica. Justificação, santificação e glorificação. E é interessante, irmãos, que André, que era o irmão mais velho, ele vai então chamar quem? Pedro. André, irmãos, chama Pedro. André era o irmão mais velho. Ouvira o testemunho de João Batista, do qual ele próprio era seguidor. E no versículo 42 do Evangelho de João, antes que Pedro abrisse a sua boca, Jesus olha para Pedro e diz assim: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando Jesus diz assim, tu és Simão, ele está dizendo: eu conheço o teu presente, eu sei quem você é. Jesus sabe quem nós somos, irmãos. Amém, igreja? Amém. Jesus nos conhece, irmãos. Amém, igreja? Amém. Salmo 139, lembra? Muito antes, ainda nascituro, no ventre, Jesus nos conhece. Mas Jesus não conhece apenas o nosso presente. Tu és filho de João, eu conheço o teu passado. Mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer: eu também conheço o teu futuro. Presente, passado, o futuro. Eu lembro de Zaqueu, né? Zaqueu subiu na árvore para apenas ver Jesus. Queria mais nada, só ver.
quem era. O primeiro contato, e Jesus já o chamou pelo nome. Irmãos, aqui aparece André, na leitura seguinte vai aparecer Filipe, né? Chamando Natanael. Bem, quando você vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, então esse é o primeiro contato. Ele aceita o convite do irmão André, mas Pedro, irmãos, não tinha se unido inteiramente à obra de Cristo. Pedro continuava com a sua ocupação anterior. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Se você vê aqui no contexto aqui de Lucas, você percebe que Jesus cura a sogra de Pedro, e logo aqui, no começo do capítulo 5, aparece ele e o seu irmão André, realizando o trabalho. Pescadores de peixes. Mas você percebe, irmãos, que Pedro, ele vai ganhando o protagonismo. Pedro vai ganhando o protagonismo, porque no versículo 2 do capítulo 5 de Lucas, diz que Jesus entra no barco de quem? De Pedro. Tinham 2 barcos, Tiago e João, André, e ele entra no barco de Pedro. Quem é que afasta, irmãos, um pouco o barco da praia? É Pedro. E aqui eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte: Jesus pregou dentro do barco de Pedro, mas Pedro estava segurando o barco. Talvez você leia rápido e não perceba. Para que o barco, irmãos, não se afastasse muito. Não havia microfone. Não havia nenhum tipo de microfone. Então o que eu quero dizer com esse parênteses que eu acabei de abrir é porque só existem pastores, só existem obreiros, evangelistas, missionários, pessoas que pregam o evangelho, porque tem alguém que segura o barco. O teu dízimo, a tua oferta, é você com o teu dízimo, com a tua oferta, que apoia o barco para que evangelistas, obreiros, missionários e pastores preguem o evangelho. As tuas ofertas. Talvez você não saiba pregar, mas você pode segurar o barco para alguém pregar. Irmãos, olha só que interessante. Você lê o relato aqui da pesca maravilhosa. Você vai perceber aqui no relato da pesca maravilhosa que quando Jesus acaba de pregar dentro do barco de Pedro, Jesus dá a ordem para que eles vá ao alto mar. Interessante, irmãos, que essa ordem aqui foi dada para quem? Simão. Está vendo Simão ganhando protagonismo? Simão, Jesus prega do barco dele, ele segura o barco para Jesus pregar. Depois do sermão de Jesus, imagine o sermão, irmãos, o maior pregador de todos os tempos. E agora Jesus fala para Pedro: faze-te ao mar. Tinham 4 ali, irmãos, mas a ordem foi dada para Pedro. E olha que André era mais velho do que Pedro. E Pedro obedeceu. Se você continuar a leitura, você vai ver assim que Pedro diz assim: Senhor, nós tivemos uma noite de fracassos, mas sob tua palavra lançarei a rede. Está vendo que é no singular? Quando o milagre acontece, é Pedro que se prostra diante dos pés de Jesus. E aqui é uma oração meio contraditória, porque ao mesmo tempo que ele reconhece que foi instrumento do milagre de Deus, ele pede para Jesus se retirar dele. Olha que coisa: se retire de mim, e humilhado aos pés de Jesus, se retire de mim, mas reconhecendo a sua situação de pecador. Ele se sentiu indigno. Ele reconheceu
que somente Jesus é capaz de transformar uma noite de derrotas em uma manhã de vitória. Amém, igreja? Somente Jesus. Sob a palavra de Jesus. Você viu o poder da palavra? Você está percebendo o poder da palavra? Lançaram quantas e quantas vezes a rede? Nada. Mas quando Jesus deu a ordem, e essa rede é a rede do Evangelho. A rede, irmãos, é a rede da palavra, a rede do Evangelho, o Evangelho que está contido na palavra. Então, Lucas 5, pesca maravilhosa. Lançar a rede significa pregar o Evangelho. Irmãos, aqui eles mexem tudo. Agora sim, agora é oficial. Barcos, redes, peixe, interesses materiais, profissão, irmão Paulo, tudo. Laços afetivos, tinham família, deixou a família, porque entendeu a ordem, deixaram tudo. Aí, se tem uma coisa que pescador gosta, é de peixe. Se tem uma coisa que pescador gosta, irmão, é de rede. Ainda mais cheia de peixe. A rede rompeu, mas mesmo assim encheram ambos os, porque tinham 2 barcos. Aí você pergunta, mas como é que a rede rompeu? A rede rasgou. E mesmo assim, encheram ambos os barcos, porque se trata de um milagre. Milagre, irmãos, é milagre, porque começa milagre, permanece milagre e termina milagre. Começa o milagre, continua milagre e termina milagre. Irmãos, passaram-se mais ou menos 3 anos. E agora já estou indo para o texto que nós acabamos de ler aqui. Mas algo contrário, né? Porque deixaram tudo diante de uma ordem. Qual é a ordem aqui? Será pescador? De homens. Não é mais pescador de... É pescador do que, igreja? Mas tem uma coisa errada aqui, não tem, irmãos? Porque Pedro teve uma ideia, ele propôs, vamos pescar o quê? E o pior não é isso, porque os outros 7 aceitaram, concordaram, seguindo o exemplo de... E por que eu falei ali? Por que eu li João? Porque 5, tem um nome aqui. Pedro, né? Os filhos de Zebedeu, Tomé, Tiago, né? Tiago e João, Tomé, e quem é outro? Natanael. Mas 2 não se identificam. Será que João não sabia quem eram os 2? Porque ele está relatando o fato, ele está no meio. Sabe quem é os 2? André. Que chamou Pedro? Quem chamou Pedro? Ele está ali. Chamou Pedro. Lembra? Antes que Pedro abrisse a boca, lembra do relato que eu li? Tu és? E quem é o outro? Filipe. Que chamou quem? Natanael. Discípulo envolve fazer discípulo. Aí, irmão, se você é discípulo, naturalmente você vai fazer discípulo. Mas eu fico pensando aqui, talvez não colocou esses 2 que fizeram discípulos. Pedro chamou, André chamou o seu irmão Pedro.
E Filipe chamou quem? Provavelmente, irmãos, era Filipe. Porque era da mesma região de Pedro e exercia a mesma profissão. Betsaída era considerada a casa da pesca. Casa da pesca. Irmãos, mas aconteceu algo. Você lembra quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro teve que declarar o seu amor por Jesus? Irmãos, Pedro negou Jesus no secreto ou no público? Foi público ou secreto? Você está percebendo? O público foi no pátio da casa de Caifás. Mas ele teve que declarar o seu amor também de forma no mar da Galileia, perante os discípulos. Negou diante dos soldados, da criada, mas teria que confessar diante dos irmãos. Quando o pecado é público, o arrependimento tem que ser público. O nosso problema, o ser humano nosso, é porque às vezes a gente peca no particular, a gente peca no público, mas quer consertar no secreto. Na Bíblia. Na Bíblia. Pecado público. Irmãos, o arrependimento tem que ser tão notório quanto foi o pecado. Irmãos, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Esse capítulo aqui, irmãos, é o capítulo da restauração de Pedro. É Jesus chamando Pedro. Interessante que, se você analisar aqui, Jesus já havia realizado aqui na pesca milagrosa 3 milagres. 3. Tem várias diferenças de uma pesca para outra. Eu contei, deu 14. Mas uma dessas diferenças é que a pesca de Lucas 5 é um milagre só. Aqui tem 3. E um deles é que aquela rede, depois você lê, não dá tempo para a gente ler agora, irmãos, pegaram tantos peixes que a rede não se, lá em Lucas 5, rompeu. Qual foi o milagre? Quando Pedro percebe que é Jesus, ele estava nu, ele se veste, pula no mar e vai ao encontro de... E o versículo 6, me parece, diz que os outros 6 discípulos, porque Pedro foi nadando para ir ter com Jesus, diz que a princípio eles tiveram dificuldade para puxar a rede. Mas se você continuar a leitura, isso está aqui no capítulo 6, mas se você for para o versículo 8, você percebe que eles puxam a rede. Mas no versículo 11, irmãos, diz que Pedro sozinho puxou a rede. Eu estava me imaginando, irmãos, eu fiz uma pesquisa, um peixe no mar da Galileia, ele vai, peixe grande, porque eles vendiam peixe, o judeu vendia peixe, eles vendiam peixe. Esse peixe aqui, irmãos, eles foram pescar, não foi por hobby não, irmãos. Se fosse nos dias atuais, tinha a conta lá no mercado para pagar. Nos dias atuais, tinha a conta lá da farmácia para pagar. Nos dias atuais, tinha a conta de luz, a conta de água, o crédito do celular. Tinha um alimento, irmãos. Não estavam pescando por hobby, não. Tinha uma família, tinha uma mesa. Pais de família. Mas engraçado que toda vez que aparece eles pescando, é só fracasso. Jesus tem que aparecer para realizar milagre. Dá até a impressão que eles não eram bons profissionais naquilo que faziam, mas eram. Mas Jesus tem um propósito, Jesus tem uma lição aqui para ensinar a eles e a cada um de nós. É por isso que João não relata, porque João quer que você entenda que esses dois aqui, que não são mencionados, é eu e o outro é você. Irmãos, Pedro quer esquecer Jesus, mas era o mar da Galileia.
Irmão, não tem como esquecer Jesus e fumar na Galileia. Não tem, irmão. Porque tudo ali, irmão Leandro, fazia ele lembrar aquele que ele queria esquecer. Quando viu um homem na praia, lembrou do seu chamado, da pesca maravilhosa, Lucas 5. Quando olhou para o mar da Galileia, lembrou que um dia, aquele homem na praia fez com que ele andasse sobre as ondas. Lembrou também de uma tempestade que Jesus acalmou. Quando chegou do outro lado, irmãos, que viu um peixe assado na brasa, ele lembrou que naquele mesmo mar, naquela mesma praia, Jesus alimentou uma multidão. E ele e os demais discípulos dividiram o alimento com a multidão. Tudo ali fazia ele lembrar. Queria esquecer Jesus, mas foi para o lugar errado. Graças a Deus que ele foi para o lugar errado, irmãos. E aí vem a pergunta. As 3 perguntas, era a terceira vez. Mas nenhuma das duas Jesus tinha falado com Pedro. Nenhuma das duas. A primeira vez, irmão, Jesus aparece no monte, lugar de ouro. A segunda vez, Jesus aparece numa casa, lugar de cor. E agora Jesus aparece o que? Na praia. Um lugar improvável, né? Improvável. Lugar de trabalho. Mas é um lugar de trabalho, irmão, que Jesus também quer te usar. É no lugar do teu trabalho que você precisa fazer discípulos. É no lugar do teu trabalho que você precisa testemunhar. É no lugar do teu trabalho que você precisa usar. Mas Jesus não falou nenhuma com ele. Pedro está chateado. Pedro está decepcionado consigo mesmo. E aí vem as perguntas. Pedro, você me ama? Pedro respondeu a pergunta dessa forma, não foi? Mas foi isso que Jesus perguntou para Pedro? Pedro, você me ama? Foi isso que Jesus perguntou para Pedro, irmãos? Não. Você me ama mais do que estes. Quem eram estes? André, Fernando, Tiago, Felipe, chama Natanael, Tomé, que era estranho, João, que nunca se identifica, mas era ele. Por que Jesus fez essa pergunta? Você lembra que quando Jesus falou que Pedro negaria, Pedro falou o quê? Ainda que todos neguem. Irmãos, os discípulos estavam ouvindo a conversa. Essa não foi uma conversa particular, não, irmãos. Estou pronto para ir contigo até para a morte. Ainda que todos se escandalizem. Eu não. Quem sabe é João, né? João, André, eu? Então a pergunta não é essa, Pedro, você me ama. A pergunta é o seguinte: você me ama mais do que estes? Quem eram estes? Você reparou uma coisa? Pedro responde a pergunta, porque Pedro responde assim: eu te amo. Mas a pergunta não é se tu me amas, a pergunta é: você me ama mais do que estes? Jesus está perguntando: Pedro, o teu amor por mim é maior do que o amor de André por mim? É maior do que o amor que João tem por mim? É maior do que o amor que Felipe tem por mim? O teu amor por mim é maior do que o amor deles por mim? Mas quem negou, irmãos? Foi André que negou? Foi João que negou? Quem foi que negou? Parece que Pedro fingiu. Irmãos, é que no momento que traduzir, porque a segunda pergunta não foram 3 perguntas, não foi, Jesus perguntou 3 vezes a mesma pergunta, ele perguntou 3 perguntas diferentes. A primeira é assim: você me ama mais do que eles? O teu amor por mim é maior do que o amor que eles têm por mim? A segunda pergunta, irmãos, é que no momento de traduzir, um detalhezinho que fazia toda a diferença não foi traduzido, porque a segunda pergunta é a seguinte: Pedro, você me ama mais do que a eles? Perceberam a diferença? A primeira pergunta é o seguinte: Pedro, o amor deles, o seu amor por mim é maior do que o amor deles por mim. Entendendo, igreja, a primeira pergunta? A segunda pergunta é diferente, irmão Lei, porque a segunda pergunta é o seguinte: o teu
E a terceira pergunta é essa: Pedro, você me ama mais do que estas coisas? Que coisas eram essas? O bar, a rede e os peixes. Você me ama mais do que coisas? Segunda pergunta: você me ama mais do que pessoas? Você me ama mais do que você ama as pessoas? Ou você ama mais as pessoas do que a mim? A terceira pergunta: você me ama mais do que você ama coisas? E hoje, irmão, Jesus está perguntando. Eu vou pedir permissão para a igreja e vou dizer o seguinte: eu sempre prego, quem me acompanha sabe, eu prego sempre para mim. Toda vez que eu prego primeiro para mim. Mas hoje eu vou pedir permissão para dizer que essa mensagem ela é para você. Jesus está perguntando: Pedro, você me ama mais do que o irmão X? Que hora que ele chega na igreja? Você chega aqui. Quantos cultos o irmão frequenta? Lá a frequência, e você? Quanto tempo o irmão jejua e você? Você estuda diariamente, o irmão estuda diariamente, e você? Quantas orações você faz por dia? Você me ama mais do que o irmão? Do que aquele irmão? A segunda pergunta: você me ama mais do que as coisas? A pergunta para você: tu me ama mais do que teu móvel e automóveis? Tu me ama mais, Pedro, do que você ama as coisas? Tu me ama mais, Pedro, do que você ama as pessoas? Quanto tempo você gasta lá na tua rede social? Com os teus contatos, Pedro? Será que você gasta mais tempo no celular ou no estudo da palavra? Você passa mais tempo com quem, Pedro? Com teus amigos ou comigo? Será que lá uma hora, conversando sobre esporte, conversando com política, ou qualquer assunto secular, talvez não te cansa? Mas por que uma hora de pregação te cansa? Você ama mais do que, Pedro? Você me ama mais do que as pessoas? Quanto tempo você tem tirado para as pessoas? E quanto tempo você tem tirado para mim? Você está fazendo essa pergunta para todos nós. Fez essa pergunta para mim essa semana diversas vezes. Mas o interessante é que, para finalizar o sermão desta manhã, é que essa mensagem é uma mensagem de restauração. Quando Pedro termina de se alimentar, comer peixe assado na brasa e pão dados por Jesus, ele pensou que Jesus ia tocar no assunto de cara. Eu fico imaginando ali, ele sentado, comendo peixe assado na brasa, comendo pão. E ali, né, irmãos, agora o mestre vai me dar uma chamada, né? Agora me dá uma chamada. Mas primeiro, irmãos, Jesus deu alimento para Pedro. Porque Jesus ele nos repreende. Mas primeiro ele nos alimenta. Jesus nos repreende. Mas primeiro ele nos nutre. Jesus nos repreende. Mas primeiro ele nos restaura. Pedro achou que tinha se safado, né? O mestre vai deixar pra lá. Comi, tocou no assunto, né? Tá tudo certo. Mas não é assim, Deus. Pedro está sendo restaurado ao seu ministério. Interessante que a pergunta é essa: Pedro, você me ama? Você percebe que os discípulos de Jesus, o mais inteligente era Judas. Eu estava comentando com meu filho, Judas era tão inteligente que no momento que ele se oferece para seguir Jesus, que ele se ofereceu, ele ainda depois desejava. Irmãos, Jesus não aceitou com agrado, Jesus não rejeitou, mas não aceitou com agrado.
Jesus. Pedro negou, não foi? Mas Jesus traiu. Pedro estará salvo, estará Judas, o mais inteligente, o mais culto, o mais visionista, né? Tinha mais visão. Irmãos, talvez se Deus está perguntando o seguinte: você me ama? É a base. 1 Coríntios 13. Porque talvez, irmãos, você não tem canudo, talvez você não tenha diploma, mas Jesus não está perguntando isso para você. Quantos canudos você tem? Quantas formações você tem? Ou quantas línguas você fala? Às vezes os que mais conhecem são os que têm maior dificuldade para crer. Lembra da história de Maria e Marta? Os que mais sabem são os que são mais incrédulos. Olha que loucura! Os mais sábios são os mais incrédulos. Os que mais entendem, os que mais conhecem, são os mais incrédulos. Às vezes pode acontecer isso. Mas tem uma coisa, irmãos: todos podemos amar. Talvez você vai ter a oportunidade de fazer um curso superior. Se você tem, glorifique a amém. A gente está perguntando a tua credencial, a tua formação acadêmica. Ele está perguntando: você me ama? Irmão, ele pode ver aqui. Talvez você não tenha um curso, mas você pode amar. Talvez você não é intelectual, talvez você não seja culto, mas Jesus não está perguntando isso. Ele está perguntando: você ama? Irmãos, que Deus tenha sido glorificado nesta manhã. Que Deus tenha sido honrado nesta manhã. E todos nós, irmãos, Jesus está perguntando para todos nós, porque Ele tem uma missão. E a missão agora não é só lançar a rede, que é a palavra, lançar o evangelho, mas é cuidar do... Quem é o rebanho, irmãos? Quem é o rebanho? Aqui está falando de ovelhas, é isso? Aqui está falando de carneiros. Quem é o rebanho? A igreja. Pedro entendeu que tinha uma missão, não só pregar, mas cuidar do... Para a forma de Pedro demonstrar o seu amor por Jesus, cuidar. Você está cuidando do seu irmão? Você está cuidando do seu irmão? Que Deus possa nos abençoar. E que Deus nos bendiga nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.